Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama e o vídeo de hoje é para comentar sobre Raya e o Último Dragão e como é uma animação do Disney Animation que mais parece algo da Pixar e como isso torna esse filme ainda mais incrível no processo. Mas antes, me ajude a chegar nos 100 mil inscritos esse ano aqui no Bilheterama, assina o canal aqui embaixo e deixa aquele like que isso ajuda demais. A Disney Animation, nessa última década, por assim dizer, eu sinto que ela vem transformando o que a gente imagina que seja o seu clássico conto de uma princesa Disney. Porque começa lá em Enrolados, que tem vídeo aqui no canal que é sobre a Rapunzel, vou deixar aqui no card, que é algo ainda assim um pouco clássico demais, e aí foi moldando-se com as outras animações que vieram posteriormente, com Frozen e Moana. Eu sinto que Raya é o ponto mais distante de uma perspectiva de uma princesa que a gente vê de uma forma diferente, que ao mesmo tempo que conversa com o público mais jovem na questão da magia, da fantasia, do humor, ainda assim tem um elemento terrestre e político muito grande que já é voltado por um público mais maduro, que é nesse ponto que eu sinto que acaba sendo algo meio Pixar, que conversa com diferentes faixas etárias em subníveis de narrativa diferentes. E indo por esse caminho mais político, eu sinto que Raya me lembrou até um pouco Zootopia, que é um dos melhores filmes da Disney Animation nessa última década também, mas isso colocado pelo prisma de uma princesa Disney. E seguindo por esse caminho, ainda assim, Raya consegue ser bem diferente. O roteiro, escrito pelo Kim Nguyen e pela Adele Lim, se passa no reino de Kumandra, que é um lugar fantasioso e fictício que passa a ser atacado pelos Drums, que é uma praga irracional que devasta tudo por onde passa. Os dragões que existem nesse lugar acabam se sacrificando para salvar a humanidade essa que se divide após essa salvação. 500 anos depois, vemos Raya vagando sozinha pelas terras do reino, procurando por Sisu, que segundo lendas é o último dragão ainda vivo que pode ajudá-la a restaurar a magia e salvar a todos. Eu gosto muito de como a Raya ela é uma princesa diferente das que a gente teve até hoje em dia, porque o roteirista aqui, ele falou que ele era muito fã do Stan Lee e que ele sempre quis fazer um herói com o qual ele se identificasse. E eu sinto que isso acaba sendo projetado na figura da Raya, porque a gente acompanha ela quase que numa jornada do herói receoso, tendo que lidar com coisas que ela não quer porque fazem parte dessa jornada dela. E ela é uma heroína muito falha em certo nível, isso torna ela muito mais humana nessa jornada que ela está passando. E eu gosto demais de como é um filme que não coloca um elemento fantasioso, meio que a escolhida para fazer alguma coisa. Não, ela é simplesmente uma pessoa que está tentando fazer a coisa certa, ao mesmo tempo que essa coisa certa bate nos principais problemas e traumas que ela tem, que é justamente confiar nas pessoas, dado um evento trágico por qual ela passa quando ela é mais jovem, que cria esse problema de confiança que é extremamente necessário para ela concluir a jornada dela. E eu acho essas temáticas de Raya tão incríveis porque trazem uma humanidade gigantesca para o filme e que dialoga com a nossa sociedade, porque se no finalzinho de 2020 a gente teve Soul, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar no card, que falava muito sobre a gente quanto ser humano, indivíduo, sobre propósito e sobre o fim, sobre a morte, que eu acho que dialogou muito com 2020 de uma forma geral. Eu sinto que a temática de Raya, ela fala de uma forma ainda mais ampla com a gente quanto sociedade mesmo, que no momento em que estamos necessitando de união, de pensar no próximo, eu sinto que, pelo menos aqui no Brasil, a gente acabou seguindo por um caminho muito oposto de egoísmo, de pensar só em si mesmo e ponto final, quando a gente deveria pensar no coletivo para passar por uma situação difícil. E por mais que o filme tenha magia, tenha dragões, que são elementos bacanas, são legais, divertidos de acompanhar, se isso é maravilhosa, eu sinto que no geral são muito mais alegorias para a narrativa que ele quer desenvolver do que necessariamente o ponto mais importante dessa história. E o clímax é a comprovação exata disso, porque Kumandra era um reino que vivia em harmonia, mas aí acabou se separando e cada um pensando só no seu. E a gente vê como que essa separação e essa guerra pelo qual o reino passou serviu apenas para deixar todo mundo vítima de uma situação. Não é só porque a Raya perdeu algo que ninguém das outras tribos perdeu também. A gente vê que é um processo que é doloroso, é dolorido e que machuca todo mundo. E mostra como que a falta de uma consciência por uma causa maior acaba sendo o nosso principal inimigo. A gente, como ser humano, somos nossos principais inimigos. Eu gosto demais disso dentro de Raya, no sentido de que, primeiro, os Drums
não necessariamente eles têm forma, então eles apenas existem, estão lá dentro desse mundo quando algo diverge, e eu acho isso o primeiro detalhe muito legal. E o segundo é que a gente não tem necessariamente uma figura antagônica dentro desse filme. Eu sinto que seria a figura da Namari, só que ainda assim eu vejo a Namari sendo desenvolvida de uma forma muito parecida com a qual o Killmonger é em Pantera Negra, no sentido de que ele é sim o vilão do filme, mas ele é desenvolvido de uma forma que você entende de onde ele veio. E eu sinto que a Namari, durante o filme todo, ela segue um caminho nesse estilo de que você vê que ela quer fazer o bem, ela tem as próprias convicções dela, mas isso bate nas crenças da mãe, que quer que ela siga um caminho que não necessariamente é o caminho que ela queria seguir. Isso porque eu nem entrei na parte técnica do filme, que eu acho embasbacante. Eu assisti numa TV grande, 4K, HDR, tudo ligado, e eu fiquei chocado o quão lindo é e o quão épico seria se eu ainda tivesse visto isso numa tela ainda maior, numa tela de cinema, que seria surpreendente. Mas dado o momento em que a gente vive, ter conseguido assistir já é maravilhoso. E uma coisa que eu nem falo tanto aqui no canal quando eu falo de animação, que é sobre o visual do filme, é que chega num ponto que, se não é muito diferente do que a gente está acostumado, acaba sendo bater sempre nas mesmas teclas. Mas eu sinto que Raya vale a pena ser citado porque, indo além do fotorrealismo, da grama, da água, que já é muito surpreendente, eu vejo esse filme tendo talvez o maior senso cinematográfico de todas as animações da Disney Animation até hoje, principalmente pela iluminação, que em alguns momentos compõe uns planos extremamente lindos de se ver, mas também como ele se mescla com outros elementos visuais, como tem algumas partes que parece algo meio colagem, animada, meio teatro de marionetes, como tem outros momentos que já é um 3D mais cel shading, mais estilizado, e como esses momentos me lembraram demais o que Aranha no Aranhaverso acabou fazendo alguns anos atrás, que para mim é a animação mais linda já feita. Eu sinto que Raya, por mais que tenha o visual Disney, ainda assim ele consegue mesclar-se com outros elementos e tornar-se ainda mais fresco nesse processo. E além disso, ainda tem a questão de que tem alguns momentos desse filme que ele traz um senso de câmera na mão que me deixou muito surpreso, que eu fiquei, caramba, eles realmente parece que... Não parece, eles animaram esse senso de movimento da câmera acompanhando o personagem, trepidando. Tem alguns outros momentos que a tela é dividida e é colocado 2 elementos ao mesmo tempo, 3 elementos. Eu achei isso tão fresco, tão diferente do que a Disney Animation faz, que eu fiquei realmente surpreso. E como que essa questão de mesclar coisas acaba batendo até na própria narrativa, que tem alguns momentos que parece algo meio Indiana Jones, um senso de aventura e tal, tem outros que já vai para algo meio heist, meio filme de assalto, e tudo isso é muito incrível. E eu nem citei a representatividade que a animação carrega, que se inspira em diferentes culturas do Sudeste Asiático para desenvolver um mundo e mitologia vasta, bem interessante e engajante, assim como seus personagens, que têm um elenco de vozes invejável. A Kelly Mary Tran compõe a Raya com uma força e vulnerabilidade incrível, enquanto a Awkwafina como Sisu diverte e por vezes lembra o trabalho do Ed Murphy como Mushu em Mulan. Curiosamente, ao assistir Raya, eu fiquei pensando em Avatar, tanto a lenda de Aang quanto a lenda de Korra, por misturar esses elementos mais fantasiosos com uma questão mais política. E eu acho incrível que Avatar era tão à frente do seu tempo anos atrás. Eu sinto que ainda tem um certo elementozinho de, a lenda de Korra principalmente, que continua à frente do que Raya acaba sendo. Mas no geral, eu acho que é extremamente importante a gente ter cada vez mais visões de história e de mundo que fogem do eixo norte-americano. E Raya é o maior exemplo atual disso. O trabalho dos diretores Don Hall e Carlos Lopes Estrada é incrível e Raya é uma animação que merece ser vista, revista, vista mais uma vez. Eu já vi 2 vezes, eu confesso que eu quero ver uma terceira porque eu realmente me surpreendi demais com essa animação. É quase uma mistura das obras dos 2 diretores, que o Don Hall fez Operação Big Hero, na questão de personagens que acabam compondo uma equipe, com elementos do filme dirigido pelo Carlos Lopes, que é o Ponto Cego, que é um filme que eu adoro, que é bem politizado, só que juntando esses elementos, ainda assim tem um verniz da Disney por cima, que entrega uma das melhores animações do estúdio. E se você chegou até aqui ainda pensando, putz, mas será que vale a pena pagar R$70 para assistir? Se for para pagar sozinho para ver, eu diria que não. Mas se você tem com quem dividir e o valor ficar mais acessível, vai fundo porque Raya é maravilhoso. E é isso, vocês curtiram Raya?
Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber e me ajude a chegar aqui nos 100 mil inscritos esse ano no canal. Assine na bolinha que vai aparecer aqui do lado, deixa aquele like que isso vai ajudar demais esse vídeo a chegar a mais pessoas. Compartilhe o canal com seus amigos, vamos crescer a comunidade Bilheterama e nos vemos na próxima. Tchau, gente!